Começando o nosso primeiro episódio do Pragmática Psiquiatria, ao vivo e a cores, e 3D não, 2D, mas com imagem. Eu venci esse desafio depois que uma convidada muito especial me desafiou a ele. Então vamos começar. Quanto mais as mulheres ascendem às suas liberdades, mais as taxas de divórcio aumentam. Não se trata unicamente de pensarmos que as pessoas não sabem mais amar umas às outras, mas também de que talvez agora possam amar a si mesmas. E por vezes, em nome desse amor por si, pela própria vida, precisem abrir mão de um casamento. Freud já havia nos avisado que encontrar a infelicidade no amor é muito mais fácil do que encontrar a felicidade. Assim, seguimos encantados e extremamente interessados pela experiência amorosa, mas muito desengonçados em vivê-la. A gente mira no amor e acerta na solidão. Ana Sui. A minha convidada de hoje é a Lígia Merini, psiquiatra. Ela é uma colega de profissão e vocês sempre me ouvem falando de Botucatu, né? Mais uma de Botucatu. Mas ainda tem uma coisa muito mais especial nesse caso da Lígia. A gente foi na contramão. Eu fiz graduação em Botucatu e residência fora de Botucatu. A Lígia fez graduação fora de Botucatu e residência em Botucatu. Ou seja, a gente não se cruzou por lá, mas a gente continuou se cruzando na vida. Acho que porque a gente pertence a Botucatu e também porque a gente se pertence também a essa novidade de estar aqui na rede social e tentando trazer uma coisa, né, que a gente acredita, que pode ajudar as pessoas. E foi assim que a gente se conectou e foi assim que ela me trouxe essa ideia da gente conversar sobre esse livro. Li, se apresenta para o pessoal e vamos começar essa conversa gostosa. Vamos, então eu sou Lígia, sou psiquiatra. A gente não é contemporânea de Botucatu, embora sejamos psiquiatras contemporâneas e ambas de Botucatu. Isso. Mas com muitas amigas em comum. Sim. Muitos congressos em comum. Sim. E agora com esse encontro sobre a saúde mental nas redes sociais, né? Perfeito. Com esse encontro de as duas tentando trabalhar, aprendendo a trabalhar as relações, o comportamento humano nas redes sociais. E aí eu tô muito feliz com o convite. Esse é o primeiro videocast, é meu primeiro videocast ou podcast. É a minha inauguração para ambos. Fiquei muito feliz com o convite e você me deu liberdade sobre o tema. E eu gosto de tanta coisa, mas eu vinha há um tempão, também tô com o meu exemplar aqui. Eu vinha há um tempão pensando em como falar desse livro. E acho que a melhor forma de falar desse livro é justamente conversando, trocando. Com certeza, né? E eu acho importante a gente falar que vai ter spoiler do livro, né, Carol? Sim, super importante. Muito bom, Li. Ô, Li, e aí vamos começar. Amor e solidão andam juntos? Parece que sim, Carol. Se a gente fala de amor verdadeiro, de amor real, genuíno, a gente não vai escapar de falar sobre solidão. A solidão, ela só não pertence lá na paixão. Quando a gente tá com aquela figura idealizada, perfeita, que na verdade foi criada pela gente, né? A paixão, ela tem essa questão da idealização do outro e do apaixonamento pela gente. Pelo que a gente sente ali, né? Por aquela euforia, por se sentir desejada e bonita. Mas ela não é real. E logo ela se esvai. E quando fica o amor. E o amor, ele é imperfeito. Ele é como a gente é, né? Cheio de buraco. Me explica melhor quando você fala a paixão não é real. O que você quer dizer com ela não é real? Assim, o que você pensa disso? Porque ela acontece, né? E a gente sente, né? Vou desafiar, viu? Sim. Vou desafiar. Boa. Tá, ela é real porque ela existe, né? Ela é real porque a gente de fato sente. Gostei desse desafio. Ela é real. Só que ela é só paixão. O ponto é que paixão não é amor. O vínculo da paixão, ele é quase que feito só com a gente. Porque o outro não tá existindo naquele vínculo quando a gente fala em paixão. O outro passa a existir de forma real quando a gente fala em amor. Quando passa a existir conflito, quando passa
as diferenças surgem e a relação persiste. Aí a gente tá tendo a construção de um vínculo chamado amor, que também é real, assim como a paixão, mas não dá pra querer que aquela completude que a gente consegue ter na paixão persista no amor. Acho que é isso. Muito bom. Não, eu sabia que você dava bem conta de resolver esse desafio, assim, né? Eu acho que, assim, a gente entender que cada parte, né, dessa conexão, né? A paixão é uma parte dessa conexão, mas hoje a gente está aqui para entender mais sobre o que vem depois da paixão, né? Assim. Perfeito. Eu lembrei dos pacientes falando sobre o que é real e o que não é. Mas eu sinto essa dor e eu faço os exames e ela não existe. Ela é real, ela só não aparece nos exames. Isso mesmo. Sim, tudo é real, só que às vezes é um real que vem de uma outra fonte. Sim. Né? E a paixão, ela é algo real e que faz parte da construção do relacionamento, mas ela não é amor. E talvez ela seja necessária para que a gente aceite o convite para esse amor que vem depois, né? Porque já que ela é tão gostosa, tão, né? Como é que eu posso usar o termo, né? Essa coisa que a gente fica um pouco meio cego, né? Meio assim... Embriagado, né? Psicótico quase. Acho que é aí que a gente tá falando que não é real, né? A gente enxerga... E se a gente vai para um outro... Se a gente vai pra outro tipo... Acho que em todas as relações, né? Numa amizade, sim, quando a gente começa uma amizade, a sim, gente primeiro fica num encantamento, sim, sim, e parece muito perfeito. Sim. E aí a gente vai descobrindo que aquela pessoa também tem defeitos, existem diferenças, mas não, sim, eu gosto dela mesmo assim. Sim, sim. E a gente pode ser amiga mesmo a gente nem sempre concordando. Sim. E aí a gente passa também ali a ter amor, sim, depois de um encantamento inicial, que dá as boas-vindas ali à relação. Isso. Maternidade também, né, Carol? Total, né? O neném nasce e a gente tem idealização do neném que estava na barriga e a gente fica ali viajando sobre quem é o neném. E ele nasce idealizado. Sim. E aí a gente nasce, e ele nasce e estamos encantadas. Mas aquilo vai evoluindo com desencantamentos também. E aí acho que entra exatamente no que a gente falou, né? Do que você falou, né? Amor consiste em solidão, então consiste talvez nisso, na desidealização, né? Mas não porque um seja bom e o outro seja ruim, mas que são partes de um processo que eu acho que quanto mais a gente entende dele, melhor a gente pode vivê-lo, né? Porque encarar a realidade sobre o outro, encarar a realidade sobre a gente, sair da idealização, sair da paixão e ir pro amor, a paixão ela é uma delícia, né? Mas o amor, ele tem uma consistência. A gente tem que lidar com a solidão, com os desencontros, com o nosso vazio, com o vazio que o outro não preenche, mas ela ele é um sentimento consistente, ele é um sentimento de lealdade. Indo por esse caminho, Li, pensando aqui, né? Fiz algumas anotações, assim. Almas gêmeas. É possível se tornar inteiro, se completar no amor, né? A gente está falando aí de solidão, como é que fica esse rolê da alma gêmea? Como que você entende isso? Da tampa da panela, né? As metades da laranja. Essa questão de alma gêmea, ela parte de um mito, né, Carol, que a Ana traz, retoma no livro do mito de Platão sobre as almas gêmeas. Ele fala ele descreve no livro que primeiro os deuses criaram os humanos com 4 pernas, 4 braços, 2 faces, né, 2 cabeças, mas os humanos ficaram tão poderosos que ameaçavam os deuses. E aí os deuses, com medo daquele poder dos humanos, dividiram eles ao meio, tornando eles incompletos e mais fracos. E então os humanos passaram a vagar pela terra procurando pela outra metade, que seria a alma gêmea, onde existe a completude. E aí eu fiquei pensando, né? Tem uma parte desse mito que é muito real, que é a incompletude. O quanto a gente realmente tem buracos e vazios. E tem uma parte que é mito, de que a gente vai encontrar alguém que complete de forma perfeita, onde exista um encaixe perfeito. Essa parte é mito, né? Nem me fale. Essa parte não é real. Pensando nas músicas, né? O livro da Ana Sui, uma das coisas muito legais é essa
contemporaneidade, né? Ela traz músicas que são muito do nosso tempo, livros do nosso tempo. Ela traz muito, né, de Freud, Winnicott, mas ela traz muito do que é contemporâneo. E tem uma música, você deve conhecer, do Rael, que fala: ela me complementa, ela me faz sorrir, ela me faz cantar, alguma coisa ela me complementa. Porque aí é possível, né? Se a gente pega pessoas que se sentem muito na complementação, mas daí é diferente de completude, Total. né? A completude, ela é um mito, ela não é real, a não ser que um cubra o buraco do outro, que os defeitos se completem, e aí a gente tem a complementação, né? Quando o que existe de falta de um é suprido por um outro mecanismo nem sempre saudável do outro. E aí a gente vai ter um fechamento de relações onde a gente a princípio não entende como é que aqueles casais persistem com o tempo. E quando a gente vai ver é porque eles estão se complementando, né? É porque o que existe de difícil em um tá complementado pelo difícil do outro, e muitas vezes de uma forma que não é saudável, porque nenhum dos dois ficou inteiro, porque cada um perdeu um tanto da individualidade, se deformou para caber no outro. E aí não é legal. Não sei se vocês captaram com toda a profundidade isso que a Lígia falou. Muita informação. Não sei se é muita informação, assim. Pra mim, assim, o que você fala é muito claro, assim, né? Mas na prática, talvez a gente tá falando exatamente do que a gente enxerga como amor dependente, né? Sabe aquela coisa, não sei por que o outro tá com ele, né? Tá todo mundo enxergando que tem algo que tá disfuncional ali, né? Mas aquilo ainda se mantém de alguma forma tão assim, né, difícil de desconectar e difícil de compreender. Acho que é isso que você explicou, né? Porque é isso que eu senti. Tá. O quanto que às vezes a gente vê mulheres muito, muito maravilhosas em relacionamentos que a gente aqui de fora não vê nenhum sentido em existir. Porque elas são tão maravilhosas e estão se submetendo a algo que... Pra quê? Por quê? Mas quando a gente olha de perto, e a gente tem esse privilégio no consultório, né, Carol? Sim, de ver as histórias bem de pertinho ali do que não é contado lá fora. A gente consegue ver no detalhe. E aí no detalhe a gente vê que aquela mulher tão maravilhosa, tão sensacional, se submete a um relacionamento que é ruim pra ela, porque tem algo ali que gruda. Mas não é no saudável. É nessa complementação de... Sim. Talvez até de algo da zona de conforto, né? Sim. Do que foi aprendido sobre amor. Zona de conforto e talvez de falta de recurso de entender isso, né? E aí eu acho que é essa chamada que a gente faz aqui, né? Quem escuta meu podcast sabe. Gente, vamos para baixo, vamos para fundo, vamos para profundidade, porque aqui na superfície a gente vai falar: mulher de vagabundo, eu não sei por que não faz isso, eu não sei por que não faz aquilo. E a resposta tem a ver com dar um mergulhinho, vamos mais para baixo, vamos buscar mais esse pontinho aí que a Lígia acabou de falar, né? Assim, em que lugar foi que eu construí essa falta e em que lugar que eu comecei a achar que isso aqui era a solução e parei de acreditar que podia vir por outros caminhos, né? Carol, você abriu o podcast falando da questão das mulheres e de separação, né? E tem uma parte do livro que a Ana fala algo que pra mim me tocou muito, porque me trouxe algo muito diferente. Ela fala que muitas vezes as mulheres não se separam de relacionamentos ruins porque elas estariam se separando de um pouco de quem elas são, da vida que elas têm. Sim. E não é possível, pelo menos naquele momento, que elas façam aquela separação delas mesmas. Sim. Eu já ouvi, né? Eu não sou casada. Eu não sou casada com meu marido, eu sou casada com meu casamento. Eu já ouvi coisas desse tipo, né? Que é exatamente isso. E aí a separação não é... O difícil é separar de si mesma. No tanto que aquela identidade ficou junta, entremeada ali com o casamento, de forma que sozinha parece que não vai conseguir existir. Sim.
não vai se sustentar inteira sozinha, Sim. porque se perdeu. Sim. E aí que essa questão da solidão nas relações, ela precisa ser vista como algo positivo, não negativo. Não é, o título do livro não é triste. A gente mira no amor e acerta na solidão, não é uma sentença e uma tristeza. É da importância da solidão nas relações. Porque daí a gente não se perde no outro. Ela fala muito disso, né? A gente vê o título como triste pelo peso que a gente põe na palavra solidão. Né? E eu acho que quando a gente entende, e aí ela até cita em algum momento, né, que estão transformando solidão em solitude para deixar mais bonitinho, né? Para romantizar. E aí o que a gente está falando e que eu acho que é super gostoso do livro é isso, assim, né? Solidão. Por que solidão é ruim, né? Assim, que parte da solidão é ruim? Vamos entender, né? Agora um pouco isso, eu queria retomar ali o que você fala, da gente falando dessa coisa de perder uma parte da gente, né? Eu sempre falo aqui para os pacientes, né? A gente é uma multidão dentro da gente, né? Tem a mulher que depende muito ali de uma relação institucional, de conexão, de casamento, mas às vezes tem também uma mulher super independente, poderosa, tem uma menina. Então, assim, quando às vezes uma parte está muito fortalecida e a outra está muito suprimida, né? Que foi onde eu comecei aqui, né? Quando eu falo ali, né? De repente eu começo a entrar em contato com uma parte minha que é capaz de viver uma solidão saudável, que é capaz de viver uma solidão ali de integração de todas essas partes, né? A parte que ama estar junto, a parte que ama o casamento, a parte que ama estar sozinha, a parte que ama estar com os filhos, a parte que não ama nada, né? O convite é para isso, né? Que multidão é essa que tem dentro da gente, né? Tipo, divertidamente, assim, né? Vamos conhecer todos os personagens e deixar eles bem equilibradinhos. Inclusive sobre nossas idades, né? Um paciente me disse um dia, achei tão legal, que as idades elas vão coexistindo. A gente não deixa de ter 15 anos, 13 anos. E aí a gente pode ser uma mulher de 40 anos, 40 e poucos anos. Mas existe lá uma menininha de 13 também lá dentro. Total. Que precisa ser cuidada e que às vezes é ela quem persiste. Visitar, né? As nossas fases, os nossos erros. Ai, delícia, né? Eu amo. Eu sou suspeita, eu adoro. Nossa, olha como eu era. Ai, meu Deus, essa exclui, porque essa aqui deu muito bafão. Mas também, quando eu olho, eu já não... eu olho e ai que bonitinha, mas eu olho e tinha um tantão de sofrimento, Carol. Com certeza. E de insegurança. Isso. E é melhor ser menos bonitinha e mais segura. Isso, é isso. Acho que algo que dá pra ganhar muito com a idade é essa questão de poder cuidar da solidão. De poder cuidar do que falta. De não... Porque tem um outro ponto que, se a gente não cuida da nossa solidão, acho que a ideia é aceitar, acolher e entender o quanto ela é importante. Inclusive, que eu vou para outro lugar. Mas primeiro para não se perder no outro, né? Para que quando a gente se distanciar, e aí não precisa ser só no casamento, né? Pode ser em uma amizade, por exemplo. Ou com filhos, por exemplo, quando os filhos crescem e saem de casa, para que quando esse distanciamento for acontecer, a gente seja inteira, mesmo que com um buraco. Sim. Mas dá para ter solidão e ser inteira. Se a gente está construída tendo como base o outro, quando o outro sai... E não precisa ser só o marido, isso é muito comum com os filhos, né? Quando o outro sai, a pessoa cai, porque ela não estava sustentada nela mesma. E uma outra face disso, outro lado da moeda, é o quanto isso vai sobrecarregar o outro. Se eu coloco no outro a responsabilidade por dar conta do que é só a minha solidão, a minha incompletude, fica muito pesado pro outro. Isso traz um peso pro relacionamento que acaba fazendo mal pra relação. Eu penso, e também quem me ouve aqui ouve bastante, assim, né? Você falou lá do complementar, assim. Geralmente, né, a gente fala ali das relações de
passionais de espelho, né? Assim, eu sempre pergunto para o paciente quando está na fase lá do término, ele falou assim, como que era lá no começo? O que é que te encantava na pessoa, né? A paixão lá, né? Na paixão, o que rolava, né? E geralmente o que rola é assim, o que me encantava na paixão é o que eu odeio no amor, né? Então, geralmente assim, nossa, ele era super falante, divertido, extrovertido. No amor eu quero ficar em casa quieta, essa pessoa quer que eu saia o tempo inteiro, eu não aguento mais. Então, assim, um movimento que eu vejo muito na paixão, a gente, né, tem aquela visão de assim, tem algo em mim que eu não vivo. E quando eu vejo aquilo sendo vivido no outro, assim, aquilo me dá uma coisa tão gostosa, tão prazerosa, e eu busco aquilo cegamente, né? Ao longo do tempo, vem essa parte que a gente acabou de falar, eu me tornar seguro, né? Eu incorporar essa parte minha que talvez eu não viva tanto, que esse modelo me ajuda a viver, começo a viver aquilo na medida que me faz bem, e aí sim, talvez a gente tenha a verdadeira complementariedade que tem a ver com o aprendizado, com o equilíbrio, né? Eu levo um pouquinho ali da minha introversão para o outro traz um pouquinho da extroversão, e a gente vai se aprendendo, porque o contrário é xingar e reclamar, né? Eu não aguento mais, né? Só que todo mundo tem que ceder um pouquinho, né? Mas aí é crescimento pessoal, né, Carol? Total. Aí não é se moldar o outro pra caber. É aprender com o outro e crescer junto. Isso, essa pra mim é a frase. Parecido, mas é muito diferente, né? E respeito, né? Respeito. Eu respeito esse lugar do outro que é cheio disso, até porque eu respeito o meu, que também, né? Ficam umas questões, porque na paixão, nessa coisa embriagada da paixão, a gente acaba cedendo mais ao outro, né? Do que a gente costuma fazer. Meu marido tem uma reclamação eterna, Carol. Lá vem. De que eu ia com ele no McDonald's e não vou mais. De que eu enganei ele, porque eu ia no McDonald's e tomava Coca-Cola. Eu tava muito apaixonada. Não vou mais. As coisas mudaram, eu tive filhos, anos passaram, o metabolismo é outro. Não vou no Mac tomar Coca-Cola. Eu fazia porque estava apaixonada. Mas agora ele tem que lidar com a realidade, inclusive com a realidade que é diferente, porque os anos passam, né? E a gente se modifica. Nossa, tem aqueles podcasts curtinhos da Jojo de saia, sabe? Ela falava que eu mandava para todo mundo, assim, que ela deixa 2 mensagens que eu vou repetir aqui. A primeira é que o fato de um casamento ter terminado não quer dizer que ele não deu certo, né? Quer dizer que ele deu certo naquele momento. E que pode ser que ele deu tão certo que ele dura para a vida inteira, né? Continua durando. Esse era um ponto, assim, né? Então, o que é dar certo, né? Talvez a gente fica muito preso na questão temporal. Mas a segunda parte tem a ver com essa questão, que é assim, né? Você está preparado a conhecer todas as pessoas que vão vir ao longo desse tempo, assim? Porque a gente vai mudar, né? Então, assim, você tem que estar preparado para umas 20 pessoas, né? Aqui ia no McDonald's e tomava Coca, talvez não exista mais, e agora tem a Lígia mãe, e vai ter a Lígia, né, depois dos 40, depois dos 50. Sabe-se lá o quê? Agora começou na rede social. Então você tem que estar disposto, né? Bastante. E a gente tem que, né? E no final é o amor que sustenta também, né, Carol? Isso, por isso que a pergunta é, você está disposto? Que amor é esse que está aí dentro para essa aventura, né? Que aí eu tava no começo colocando o quanto que o amor é esse sentimento que ele é consistente. Que ele existe apesar da falta, apesar de, né? Apesar de conhecer a pessoa, apesar de saber os defeitos, apesar de se sentir incompleto na relação, apesar de ter entendido de verdade que o outro não vai te entregar tudo. E ainda assim faz sentido. E eu acho que essa é a parte bem gostosa, que a gente também acho que quer deixar, né? Assim, eu acho que tem um outro episódio que eu recomendo muito, que foi feito com a Rosane, né? Que ele chama Separação, a anulação pessoal do outro, assim, né? O amor, né, assim, para ele acontecer, ele tem muito a ver com esse reapaixonamento, assim, né, também, né? Porque como vem novas pessoas, se eu tenho, acho que esse sentimento de base, que eu quero criar essa parceria, que isso para mim já tem sentido
por algo maior, mais forte, cada vez é uma nova pessoa que eu vou conhecendo, né? E é nisso que eu vou renovando também esse sentimento, né? E aí sim, dá para reapaixonar, né? Dá para reapaixonar. Acho que aí entra um elemento que eu acho essencial nas relações, que é a admiração. Né? Isso. Sem admiração fica difícil. Sim. E acho que ela vem desse lugar de crescimento pessoal, né? O outro tá em paz com ele tá querendo ficar em paz comigo, e aí a gente vai junto vivendo esse rolê gostoso, né? Maternidade. Fica a questão da completude na maternidade, como é que é? Acho que um ponto é o quanto a maternidade é feita por duas pessoas, né? A relação é sempre de dois, né? Pelo menos de dois. E a maternidade, tem um lado de uma idealização social muito importante, né? Que acho que de uns anos pra cá vem sendo um pouquinho mais... né? Tem se falado mais sobre o lado B de maternidade, mas ela ainda é um tanto idealizada, e a relação mãe-filho, ela vai depender também do filho que vem. Eu acho que esse é um ponto importante de quem é o outro. Mas de forma geral, a gente vai ter uma fusão, né? O bebê nasce da fusão, o bebê tá dentro da gente, a gente é um só. E ele nasce e a gente tá ali, se tudo correr bem, ele tá no peito e a gente continua numa fusão. Mas o quanto é importante a separação, né, Carol? O quanto é importante que a gente saia dessa simbiose para permitir que a criança exista. E nisso a gente vai se frustrar, vai frustrar o bebê e vai começar a criar um tantinho de solidão. Mesmo que de pouquinho, né, em doses homeopáticas, mas o quanto é importante que o bebê vá ficando sozinho no berço, que ele vá... isso nunca foi forte do meu filho, mas vá aprendendo a brincar sozinho. Nossa, nunca! Aquela história de... Tem uma cena, acho que é de Winnicott, da mãe costurando enquanto o filho brinca ao lado, no chão, e ambos em silêncio. Nunca aconteceu em casa. Idealização. Super idealização, de que cada um vai estar no seu canto. Mas enfim... é importante que a gente vá trabalhando isso. A separação, né? E na separação da mãe com o bebê, que estavam fundidos em um só no começo de tudo, a frustração, o limite de realidade de cada um é um, e de que esse filho não pode ficar comigo para sempre, e de que eu preciso estar inteira. E aí dá para fazer um podcast inteiro disso, né, Carol? Com certeza. Do quanto é importante que essa mulher aos poucos vá retomando os outros papéis, além do papel de mãe, dessa fusão com o neném, os outros papéis sociais da vida profissional, da mulher adulta, do casamento, para voltar a ser inteira, mesmo que com as suas solidões, mas voltar a ser uma pessoa inteira. Para permitir que o filho cresça. Porque se essa mulher não faz essa diferenciação e fica inteira só com a existência do filho juntinho, primeiro que o filho não cresce. O filho não ganha autonomia, ele não se torna uma pessoa sozinha e inteira. E quando isso... Tomara que isso aconteça, e quando isso acontecer de qualquer forma, com os perrengues que esse filho vai ter que lidar com essa mãe que não deixou ele ir, como que essa mulher vai ficar, né? Ela precisa conseguir existir sozinha, lidando com a própria solidão, e lidando com todas as frustrações de estar ali, de não ser mais inteira com ele. Sim. Quando a gente vai indo para esse lugar da solidão, né? Eu penso muito exatamente assim, se a gente puser de um lado o estar junto e do outro lado a autonomia, né? Quando eu me separo, qual que é o brinde por eu me separar? Autonomia, né? Essa sensação de que agora eu dou conta, eu faço, eu conquisto. Carol, e mesmo na separação conjugal, né? Total, assim, agora eu vou pro outro lado. Toda separação, assim, o brinde é a autonomia, né? Tanto é que a frase, né? Você quer ir rápido, vai sozinho, né? Você quer ir longe, vai junto. Quer dizer,
Em ambos eu ganho, né? Um eu tenho mais sustentação, mais gostosinho, mas no outro também eu tenho uma velocidade, né? Então, em todos a gente está ganhando. E acho que é o equilíbrio disso que faz a coisa ficar mais equilibrada e consistente. Mas, né, Li, assim, isso pensando muito na maternidade, assim, eu acho que o fator, assim, se eu pensasse assim, o fator que mais faz a solidão ser confortável tem a ver com segurança, né? Enquanto a gente não se sente seguro, tanto nas nossas conexões, porque elas são fundamentais e necessárias, e quanto a gente não se sente seguro com o corpo que a gente tem, com as experiências que a gente viveu, a solidão nunca vai ser um lugar confortável, né? Então, acho que, assim, trabalhar dentro da gente, em que momentos foi que a gente perdeu, né? Essa sensação de que eu não dou conta sozinho, ou essa sensação de que eu não sou capaz, ou essa falta de curiosidade com tudo que eu posso ser, né? Porque, assim, uma das coisas que, assim, eu sou o meu ao contrário, né? Eu tenho que me segurar na minha solidão, assim, porque eu gosto, assim, ficou muito bem, assim, e ela tem muito a ver com isso, né? Com a curiosidade de tudo que pode acontecer, né? Como é que é vir aqui fazer um podcast de vídeo? Como é que é arriscar isso, assim, né? A curiosidade me impulsiona muito, assim, né? E eu acho que essa curiosidade veio disso, assim, né? Eu sou filha de pais, assim, que me deram completamente segurança e autonomia, assim, né? Eu sabia que, assim, desmoronou, volta que tem uma base forte para se segurar, assim, né? Então... E quando não se tem essa sorte que você teve, sim, dessa base forte, sim, aí eu acho que entra a questão do quanto fazer terapia é um presente para todo mundo total, que convive com a gente, né? Sim. Se você não teve essa sorte de casa, né? Das primeiras relações, ter essa segurança pessoal, que você construa isso, né? Sim. Que você se torne responsável pela própria felicidade. Sim. Que você possa sair da idealização de que é o outro que vai te fazer feliz. Sim. De que vai existir um príncipe encantado que vai te fazer feliz. Uhum. Acho que a grande ideia é ter essa segurança pessoal e esse fortalecimento de que você pode se oferecer felicidade. Uhum. E quando você fala da terapia, uma vez eu vi uma pessoa falando sobre depressão, achei lindo, e é aí que eu aprendi muito também, né? Às vezes, quem não tem essa base forte vai construir a casa num terreno perfeito, todo preparado. Às vezes, quem tem depressão está num lugar que é montanha, mato e tudo. Então, a terapia talvez seja esse processo de terraplanagem, de adaptação de terreno e tudo. Mas o potencial para a casa vir está lá. Então, a gente vai ter que ter mais busca de recurso, é mais, né, empenho, porque tempo. Tá no humano, né, Carol? Tá no humano. Nós somos mamíferos. A gente gosta de vínculo. Cada um vai ter uma necessidade social e um tanto que gosta de ficar sozinho. Mas somos mamíferos, então pode ser que o terreno seja bem irregular, sim, mas dá para fazer terraplanagem e construir, sim, dá para ser fértil, sim, de qualquer forma. Sim. Sim. É. Eu falei sobre a questão da felicidade e é que às vezes fica parecendo que é ser feliz para sempre, né? E não é o caso. A Ana Sui cita a Clarice Lispector no livro, que eu acho tão, tão lindo, sobre o quanto a felicidade é clandestina. É lindo. Porque a felicidade é clandestina, porque ela se esconde e a gente precisa procurar por ela. E porque ela vem e ela vai embora. Ela não é um sentimento constante, mas é um sentimento possível, né? Não é uma garantia, né? Mas é uma possibilidade. Li, delícia. Se o amor acaba, é porque ele nunca existiu? Você deu spoiler disso antes. De que não. Mas quero ouvir de você. As coisas... as relações, acho que elas tendem a ser cíclicas, né? Algumas relações com sorte vão ser muito duradouras, mas de forma geral elas vão ser cíclicas, e acho que elas são cíclicas dentro delas mesmas. Eu tô bem curiosa sobre como vai evoluir minha maternidade quando o Felipe for adulto. A gente ainda é bem juntinho,
Ele não respeita muito minha solidão. E eu fico bem curiosa de como esse amor vai progredir ao longo da vida. Porque até onde eu entendi, o amor ele não é estático, né? O amor é dinâmico. E as pessoas são dinâmicas, as pessoas são vivas, e assim como as plantas se modificam quando elas vão crescendo e com as estações do ano, a gente também. E aí a relação é feita de mais de um, e as duas pessoas vão se modificando. E às vezes as pessoas crescem juntas, como a gente estava conversando antes, e continuam lado a lado, olhando para o mesmo lugar. Mas às vezes não, às vezes as pessoas nesse desenvolvimento de cada uma, e mesmo as duas estando num crescimento pessoal positivo, nem uma ficou para trás e a outra se desenvolveu. Pode ser que as duas estejam se desenvolvendo, só que se desenvolvendo de formas tão diferentes que o que trazia conexão fica muito pouco. E as pessoas se separam. E aí, relacionamentos de todas as formas, né? Amoroso, nas amizades, familiares. Com os pais, acho que isso fica bem claro, da ciclicidade, de mais perto, mais longe, aí a gente enquanto filha, né? De estar lá e pai, mãe e heróis que sabem tudo, a diferenciação da adolescência com as críticas, o retorno, acho que especialmente depois da maternidade, as relações, elas são dinâmicas. E dependendo do amor, ele pode acabar. Mas acho que não quer dizer que ele nunca existiu. Ele existiu pelo tempo que ele existiu. E como tudo que é cíclico, que é tudo que existe, nossa natureza ela é toda cíclica, né? A gente tem desde as estações do ano, o ciclo menstrual, toda a ciclicidade da dia natureza. E a noite. Tudo é cíclico, e aí as relações também. E da mesma forma que lá no começo a gente falou, eu coloquei que a paixão não era real, e daí você me fez pensar, e sim, ela é real, só que ela existe por um tempo. E o objeto de amor não é... O objeto de amor que não é real, o objeto de amor é idealizado, a paixão é real. E o amor pode ser real e pode acabar. Pode ser finito e tudo bem. Pode ficar ali guardado numa caixinha dentro da gente. Que demais, ficou lindo isso aí. E me fez pensar duas coisas, assim, né? Assim, a dor de quando o ciclo termina, né? Porque a gente também sente falta quando aquilo acaba, assim, né? Sente muita falta. Então, a gente olhar aqui, assim, né? Os ciclos se fecham e eles se fecharem não é que não existiu poder, importância, valor e tudo, né? E aí... E também do quanto é permitido ficar triste, né, Carol? Ai, nem fale, gente. Vamos ficar triste, gente. Vamos ficar triste porque a gente pode, deve, faz bem integrar a nossa tristeza. Vocês têm direito. Não, é normal acabar. Então não é depressão, pode ser só tristeza. Não foi isso que eu quis dizer. Faz parte da vida que seja cíclico e acabe, e faz parte ficar triste, porque é importante, né? Sim. E se é importante e acabou, parece bem saudável ficar triste. Sim. E acolher e aprender com essa tristeza, né? E a segunda coisa em cima disso que você traz sobre o amor, aí é a minha frase final até já, gente, acolham. É a Frida, né? Onde não puderes amar, não te demores, né? Assim, ela sou eu todinha, assim, né? Eu acho que a gente... Isso é tão perfeito. Essa frase é muito perfeita. Não fica perdendo tempo, né? Onde não tem amor, não perde tempo. Segue em frente. Não se ocupa do que é vazio. Porque solidão não é vazio, né, Carol? Solidão é só a falta. O que eu aprendi com o tempo nessa frase, né? Pra mim ela é muito viva, né? Como eu disse, eu venho de pais muito amorosos, então assim, se eu tô num lugar onde tá árido, eu já... Meu Deus, não, né? Não é vida. A vida é outra coisa, né? Que sorte na vida você tem. Tenho. E aí, também no trabalho, felizmente, eu aprendi isso, né? Talvez o que a gente tem que aprender a desenvolver lá do comecinho é essa capacidade de amar, porque se a gente não sabe o que é amor, a gente também não sabe o que é o fim do amor, né? Então, acho que
tem isso, assim, né? Quando às vezes eu falo onde não puderes amar, não te demores, algumas pessoas não entendem porque talvez esse amor ainda precisa ser identificado, conhecido, que quer sentir isso de verdade, querer viver isso com toda a plenitude que pode, né? Que implica tanto em estar sozinho, sabendo que o amor continua em outros espaços, né? Eu tô aqui sozinha, mas eu continuo amada, continuo com a potência de me conectar de novo com um amor que vale a pena. Então, fico um pouco nesse lugar aí, com essa conversa aí gostosa, né? Tão gostoso de te ouvir. Obrigada demais por ter trazido aí essa oportunidade de me desafiar no vídeo e de conversar sobre esse tema que já tinha me pegado muito, né? Que frase poderosa essa, né? A gente mira no amor e acerta na solidão. Para mim foi um presente, Carol, um grande presente poder inaugurar podcast, videocast falando de amor. Um tema que para mim é muito, muito caro, que vai permear toda a saúde mental, que vai permear tudo que a gente fala e tudo que a gente faz também, né? Quer deixar alguma dica, alguma mensagem final, alguma questão ali pro pessoal? Fica muito em mim uma frase, uma história da Cora Coralina, que uma amiga repostou outro dia, de que a gente é como uma coxa de retalhos. A gente é feito de todo mundo que passa pela gente. Cada um que passa pela gente deixa um pedacinho que a gente vai costurando em nós, desde a infância com quem são nossos pais e por toda a vida. Então o amor pode acabar, mas a relação continua na gente, e a gente precisa cuidar do que fica. Delícia. É isso que compõe uma solidão gostosa, né? Todas essas partes que... Bem recheada. Que gostoso. Obrigada a vocês por ficarem aqui com a gente. Obrigada, Ali, mais uma vez. E espero que a gente se encontre. Aliás, a gente já está com projetinhos aí pela frente, viu? Espero que vocês gostem desse e se preparem para os próximos. Obrigada, Carol. Obrigada, gente, por ter ouvido até aqui. Tchau, tchau.